Sejam bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje eu vou trazer para vocês umas fantasias que se passam no nosso mundo, na nossa terra, depois que alguma coisa muito calamidade, alguma coisa muito calamitosa, uma coisa que teve uma calamidade calamitosa. Então eu vou trazer para vocês fantasias que se passam no planeta Terra depois que aconteceu alguma coisa calamitosa. Então são fantasias em uma terra desgastada, uma terra em decomposição, talvez, reconstrução, talvez, e pós-apocalíptica, no caso, porque né, se a gente está nessa realidade e aconteceu um apocalipse, alguma coisa que destruiu tudo e está renascendo, é porque é pós-apocalíptico. Então, vamos lá, sem mais delongas, são fantasias que eu li e notei isso, então eu não vou falar de todas que existem, você pode até comentar, mas faltou aquela... Eu falo, mas eu não li essa, então não teria nem como eu saber. Então vamos lá. A primeira, e eu acho que a mais conhecida, é A Roda do Tempo. A Roda do Tempo, maior série, uma das maiores séries de fantasia. Então são 14 livros, muitos calhamaços. O Robert Jordan, que é o autor, faleceu antes de finalizar, então tiveram que chamar o Brandon Sanderson para finalizar os últimos dois. E a história da Roda do Tempo, a premissa da Roda do Tempo é o seguinte, é que existem eras e a cada girar da roda, a era muda. Então, a gente está numa era aqui e quando começa o livro, a roda já virou e já está em uma outra era, mas do mesmo mundo. Inclusive, tem o começo de todos os livros, fora o prólogo, né? O prólogo não conta. Mas o começo de todos os livros começa da mesma forma, que é assim: a roda do tempo gira, e eras vêm e vão, deixando memórias que se transformam em lendas, as lendas desvanecem em mitos, e até o mito já está há muito esquecido quando a era que o viu nascer retorna. Em uma era, chamada alguns de a Terceira Era, era uma era ainda por vir, uma era há muito passada, um vento... Aí começa a história. Mas o ponto é o seguinte, o ponto é que é a nossa realidade já aconteceu alguma coisa muito errada. Inclusive o prólogo do primeiro livro é uma mudança de era, e isso acontece normalmente porque existe um escolhido, existe um Lorde do Mal, e eles entram ali num atrito em que tudo se explode e aí recomeça de novo. Então, o girar da roda do tempo, e há de ser o que a roda tecer. Então, esse é um termo que usam direto no livro. É meio que vai ser o que Deus quiser. Há de ser o que a roda tecer. Então, A Roda do Tempo é uma série de livros que é uma fantasia épica. Ela é meio que... Dizem que precursora de Senhor dos Anéis, porque ele meio que aborda os mesmos elementos, só que tem coisas que eu gosto muito mais em Roda do Tempo do que necessariamente no Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, as mulheres têm um papel muito mais importante nesse livro. Tem uma sociedade de feiticeiros que são apenas de mulheres, tem cidade apenas de mulheres, então, tipo, que rege ali tudo, são muito poderosas. As mulheres desse livro são muito fortes, né? Muito destemidas, e eu gosto bastante. Então aqui a gente acompanha então o Rand al'Thor e os pessoal ali de uma cidadezinha, de uma vila, de um vilarejo, que a partir do momento que o Lorde do Mal descobre que eles podem ser, um dos meninos ali daquele vilarejo podem ser o escolhido e a única pessoa que vai conseguir combater esse Lorde do Mal, ele reúne, né, o pessoal do ruim para ir atrás desses meninos. E aí vira que essa jornada de tentar fugir barra bloquear barra matar esse Lorde do Mal. Então A Roda do Tempo é um desses livros que se passam no nosso mundo, na nossa realidade, que você pode tentar procurar pop culture durante esse livro. Então você fala, eles estão numa cidade que tem uma ponte que é tal da forma. Você fala, pô, mas será que tem alguma ponte muito semelhante assim na nossa realidade? Você procura, será? Eu acho que o Robert Jordan nunca deixou claro se é sim ou não, mas a gente pode especular bem porque eu acredito que seja isso mesmo. Então, primeira série que se passa num mundo pós-apocalíptico, numa terra em degradação, é o Olho do Mundo não. O Olho do Mundo é o primeiro livro, é A Roda do Tempo.
O segundo livro, que eu acredito que se passe num mundo, em uma terra em degradação, é a série Mar Despedaçado. Esse aqui é o Meio-Rei. A série Mar Despedaçado se passa Meio-Rei, Meio Mundo é o segundo, desculpa, Meio Mundo, e o terceiro é Meia Guerra. E é uma trilogia de fantasia escrita por Joe Abercrombie. A ambientação dela é meio nórdica, meio viking, assim. Então, o mundo deles é um mundo viking. A gente tem o Mar Despedaçado. O Mar Despedaçado é uma região extensa, é uma região onde as pessoas, existem vários reinos, e os reinos se locomovem pelas aquelas galés de vikings. Então eles são sempre, todos os reinos são espada no punho e escudo, e se você não é apto a ser um guerreiro, você não é nada, sabe? Então, e o Joe Abercrombie nunca falou que que é uma fantasia pós-apocalíptica, mas tem muitos indícios mostrando pra gente que existiu a nossa realidade, sabe? Então tem lugares que eles vão que tem ruínas, e essas ruínas são muito semelhantes às coisas que a gente tem. Artefatos mágicos, tem artefatos mágicos que é muito semelhante a nossas armas, então nossas armas de guerra e coisas assim. Então eles resgatam isso algumas vezes, eles falam sobre isso algumas vezes, e traz muito essa similaridade com o que a gente vê aqui nesse mundo. Então, o Mar Despedaçado é uma série, uma trilogia de fantasia que ela vai evoluindo com o andar dos livros. O primeiro livro, Meio-Rei, a gente só acompanha um protagonista, que é o Yarvi, que é um príncipe de Gatland, que é um reino, que ele não tem um braço, ele tem um braço defeituoso. E lembra que eu falei que se você está nessa realidade e você não consegue empunhar uma espada, você não é nada? Exatamente. Ele é um príncipe e ele tem uma mão que ele não consegue empunhar uma espada. O que acontece com ele? Ele vira meia pessoa. Acontece que o pai e o irmão dele morrem, então ele é o sucessor ao trono. E aí, ele vai ter que lidar com essa situação. O segundo livro é Meio Mundo, que a gente passa de uma perspectiva para duas. A gente aqui acompanha Thorn Batu e o Ralph, se eu não me engano, que tem um gap de tempo entre eles, que ela é uma guerreira, que ela é meio que injustiçada durante o teste dela para virar guerreira, e ela acaba sendo presa. Só que aí o Yarvi aqui, que já está mais velho, consegue colocar ela e o Ralph, que é um cara que quer fazer sempre o bem, numa missão para ir atrás do objetivo lá deles lá. E o terceiro é o Meia Guerra, que a gente acompanha 3 pontos de vista, que é a Princesa Scara, o Rafe e o Cole, que a gente conhece no segundo livro. Mas o ponto aqui é que aqui expande mais ainda, não só os pontos de vista, os protagonistas, mas também o mundo. Então, aqui no Meio-Rei, a gente está ali meio que num zoom do Mar Despedaçado. No Meio Mundo, ele já tem que ampliar a navegação deles, então amplia também o mapa. E no Meia Guerra, mais ainda, porque a gente está falando com outros reinos e outras batalhas entre si. E a terceira série de fantasia que eu vou trazer, que se passa num mundo, numa terra em decomposição, é a trilogia dos espinhos, sendo o primeiro Prince of Thorn. E esse livro é muito curioso, porque por mais que ele se passa num mundo pós-apocalíptico, ele usa referências da nossa realidade. Então, o mundo pode ter sido destruído, mas todas as obras se mantiveram. Então, ele consegue achar um livro do Shakespeare, ele consegue falar sobre os ensinamentos de Platão, de Sócrates. Então, você lendo, você fala, vou começar uma série de fantasia. Aí você lendo, você fala, nossa, mas que curioso ele falar sobre as nossas próprias referências, né? E isso acontece por quê? Porque houve um fato que eles têm conhecimento sobre, que é chamado quando, eu não lembro direito o termo, mas é uma coisa tipo, quando desceu os 100 sóis na Terra. E isso significa que é meio que quando a Terra recomeçou, houve a explosão. A gente acredita, isso não é claro, mas a gente acredita que seja uma bomba nuclear, alguma coisa que explodiu tudo. E agora eles estão reconstruindo, mas se mantiveram as mesmas referências, livros, então filósofos e todo tipo de conhecimento que a gente tem hoje em dia. E aí, eu indo atrás, eu descobri que o quê?
que o mapa, eu descobri não, né? O Mark Lawrence, que é o autor do livro, ele postou lá falando, ó, como é que é o mapa desse mundo. E aí, comparando, é idêntico quase à Europa. Então você fala, porra, é a mesma coisa, tem a mesma bota da Itália, assim, ó. Tá vendo? Então, só pra deixar claro. E a história do Prince of Thorn, a gente acompanha Jorg. Jorg é um príncipe. Um dia ele estava num passeio de carruagem com a mãe e com o irmão. Um reino vizinho invadiu, matou o irmão, estuprou e depois matou a mãe dele. E nesse alvoroço ele é jogado dentro de um espinheiro. E ele fica lá preso, sangrando, se ferrando. Aí depois de um tempo, o exército real do reino dele mesmo consegue entrar lá para resgatar eles, só que tarde demais, né? E encontra ele todo ferido, todo ferrado. E ele presenciou a morte da mãe, do irmão, e esse ódio meio que foi consumindo ele. Só que aí, quando ele já se recupera, ele percebe que, ele sabe que o pai dele, que é um rei distante, é um rei mais focado no reinado do que na família, fez um tratado, fez um acordo com esse reino que invadiu, e agora eles estão na paz. Só que o Jorg está querendo vingança, ele precisa de vingança. Então o que ele faz? Ele, na primeira oportunidade que ele tem, ele foge do reino dele para conseguir unir os seus próprios guerreiros para conseguir a sua vingança que ele tanto quer. E esse livro é muito curioso porque é a primeira vez que eu leio um livro que o protagonista é um sociopata, é um cara muito sádico. Então, tipo, porque desde pequeno ele tem esse ódio consumindo ele e ele não para por nada, ele vai enfiar a faca em você se precisar. E desde o começo é muito sangue, muita batalha, muita guerra. Então, a gente acompanha na primeira pessoa, na perspectiva do Jorg, e assim se dá a desenrolar da história. E a gente vai reconhecendo também locais da Europa que a gente... Reconhecendo não necessariamente, mas a gente pode pegar referências de lugares da história. E não é exatamente igual, mas a gente consegue pegar referências da Europa que a gente vê hoje, assim, e é muito, muito interessante esse livro. Então, essas foram as fantasias que eu já li, que se passa num mundo pós-apocalíptico, numa terra que a gente existe, uma terra que a gente vive hoje em reconstrução. E se você gostou desse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá a sua curtida e me conta aí qual outro livro que você já leu que se passa num planeta Terra em recomeço. Ou em decomposição também pode ser. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.